Maria Eduarda, 19 anos, enfrentava as duras consequências da Covid-19 desde 2020. Desde então, passou a depender de uma cadeira de rodas. Convivia com dores constantes, atrofia muscular e uma hipersensibilidade extrema, a ponto de desmaiar com um simples toque do vento em sua pele. Não fazia fisioterapia, mas mantinha viva a fé de que poderia ser curada. E neste sábado, o milagre chegou. Durante o momento de louvor e adoração, Maria Eduarda se levantou e andou. Uma cena comovente que tocou a todos os presentes e ficará gravada na memória de quem presenciou. Um testemunho vivo de que Deus ainda realiza milagres. Foi algo único quando eu me levantei da cadeira de rodas. Na verdade, eu estava sendo impulsionada realmente pelo Espírito Santo. Eu não estava sentindo nada, mas eu simplesmente fui empurrada pelo Espírito Santo. E comecei a andar. Desde 2020, dezembro de 2020, eu não andava. Eu era cadeirante por sequelas de Covid. E o Senhor fez um milagre. E do mesmo jeito que Ele fez na minha vida, Ele pode fazer na tua. Mas o maior milagre que o Senhor fez na minha vida não foi andar. O maior milagre foi que Ele me transformou. Quando eu conheci Ele, a minha vida foi transformada. E o Senhor também pode transformar a tua vida. Ele pode tirar toda a tristeza, toda a angústia do teu coração. Ele pode quebrar essas cadeias que te amarram, que te aprisionam dentro da tua alma. E Ele também é poderoso para curar fisicamente. Ele é poderoso para fazer qualquer coisa. Basta crermos no que o Senhor está fazendo. Voltei, novos argumentos, novas indagações, mais um vídeo para o portão de saída domingo, né? Domingo dia 15, meio do mês de junho, é o dia que começa a Copa do Mundo de Clubes, quem gosta do futebol, né? Mas não é para isso que eu estou aqui, já de visual novo, né? Já esperando o São João. São João, a curtição, viu, gente? A festa. Porque o misticismo, o santo, aí é uma mentira, lucrativa. Ou uma outra mentira lucrativa. Mas, contrapartida, a diversão é aceita, tá? Aceita. Tô aqui, ó. Barba, cabelinho cortadinho, né? Todo pretinho. Fui ao salão, fiz um check-up, preparado para o São João. Quero agradecer a todos vocês por tudo. Mais um vídeo falando de mais uma pessoa que levantou na igreja de uma cadeira de roda. Cara, para minha vergonha, para a vergonha dos ateus militantes aqui na internet, uma jovem levantou da cadeira de roda numa igreja e andou perfeitamente. Nós vamos conhecer esta linda história e logo em seguida eu volto dizendo onde está o erro do jogo dos 7 erros. Onde está a verdade? A verdade não é o que se fala, é o que se vê. É o que se observa. Fatos. Assista a história desta moça, deixando claro, a minha crítica é no comportamento religioso, é na ideia religiosa, não é a pessoa. Espero que ela tenha de fato recebido uma cura mesmo. E que ela se sinta bem. Bom seria se isso tudo fosse verdade. Mas não é. Assista aí a história e eu volto finalizando o vídeo de hoje.
Maria Eduarda, 19 anos, enfrentava as duras consequências da Covid-19 desde 2020. Desde então, passou a depender de uma cadeira de rodas. Convivia com dores constantes, atrofia muscular e uma hipersensibilidade extrema, a ponto de desmaiar com um simples toque do vento em sua pele. Não fazia fisioterapia, mas mantinha viva a fé de que poderia ser curada. E Este sábado, o milagre chegou. Durante o momento de louvor e adoração, Maria Eduarda se levantou e andou. Uma cena comovente que tocou a todos os presentes e ficará gravada na memória de quem presenciou. um testemunho vivo de que Deus ainda realiza milagres. Foi algo único quando eu me levantei da cadeira de rodas. Na verdade, eu estava sendo impulsionada realmente pelo Espírito Santo. Eu não estava sentindo nada, mas eu simplesmente fui empurrada pelo Espírito Santo. Mas eu simplesmente fui empurrada pelo Espírito Santo e comecei a andar. E comecei a andar. Desde 2020, dezembro de 2020, eu não andava. Eu era cadeirante por sequela de Covid. E o Senhor fez um milagre. E do mesmo jeito que Ele fez na minha vida, Ele pode fazer na tua. Mas o maior milagre que o Senhor fez na minha vida não foi andar. O maior milagre foi que Ele me transformou. Quando eu conheci Ele, a minha vida foi transformada. E o Senhor também pode transformar a tua vida. Ele pode tirar toda a tristeza, toda a angústia do teu coração. Ele pode quebrar essas cadeias que te amarram, que te aprisionam dentro da tua alma. E aí, pessoal? Foi uma cura, né? Esse tipo de cura, em igreja, a gente encontra a rodo. Né? Observe que existem algumas contradiçõezinhas no que ela falou. Ela passou pelo Covid-19. Deixando claro, o Covid-19, que realmente foi constatado uma epidemia e pandemia mundial pelos períodos de 2019 e 2020. Principal órgão atingido pelo Covid-19, os pulmões. 2 órgãos. Pulmões, falta de ar. Pessoas que ficaram entubadas, pessoas que morreram. Agora, caso de paralisia, pode até ser que a Covid-19 deve ter colocado pessoas em cadeira de roda, mas não sei se era a função principal desta doença. Ué. Então, o que é que nós temos aqui? Um testemunho de uma pessoa que sentia fortes dores e foi para uma cadeira de roda. Mas com certeza absoluta ela estava passando por algum tratamento, não é? Mas não era uma deficiente, tá? Deixando claro, não é uma deficiente. Não é uma pessoa atrofiada, não é uma pessoa que nasceu sem as pernas, não é uma pessoa que mesmo tendo as pernas, mas as pernas diferentes de pessoas que têm as pernas normais, ou seja, não uma cadeirante, igualmente, realmente uma pessoa que desde a infância depende de uma cadeira e depende de terceiros, que são pessoas que têm que ser cuidadas. E ela vai para esta igreja e ela disse que ela foi empurrada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo empurrou ela. O Espírito Santo empurra, né? Empurrou ela. E ela levantou da cadeira de roda. Eu pergunto para vocês, essa mulher andou mesmo sem mancar? Olha aí ela andando aí. Vê aí. Então o que eu vejo aí no caso desse é mais psicológico. Porque muitas vezes você sentir dores nas pernas é mais psicológico. É uma coisa. Outra coisa é dizer que foi para uma igreja e foi curada. Mas eu acho que ela não estava tão confiante desta cura, não, porque ela falou que o maior milagre da vida dela foi Jesus ter transformado ela. Ou seja, isso é uma desculpinha. Então, eu não tenho nada contra esta moça, mas esse tipo de cura é o que mais a gente vê em igreja, a rodo.
Você nunca viu um amputado ser curado de fato. Eu vou falar sempre. Eu vou bater na tecla sempre. Nunca eu vi. Eu digo pra vocês, eu falo aqui e garanto, se de fato alguém mandar um vídeo real, um vídeo verdadeiro de uma cura de um amputado numa igreja, levantou da cadeira com as pernas, não tinha as pernas e andou na igreja, mesmo que ande mancando, mas tendo as pernas de volta, eu trago o vídeo aqui e vou dizer, realmente aconteceu alguma coisa aqui que eu não sei explicar. Agora me colocou uma pequena dúvida. Não para voltar a acreditar, até por isso, porque muitas coisas a gente precisava ver para tentar crer nesta suposta divindade que parece que só ajuda uns e outros não, né? Mandaram pra mim uns vídeos, cara, uns vídeos tão tristes da África, de crianças da África, crianças deficientes e também crianças em situações precárias de desnutrição, fome. E outra coisa, um tipo de anomalia, tá? Na pessoa que dá dó, gente, dá dó. O ser humano. Inclusive tem até um senhor que mandaram pra mim, este senhor, que ele anda assim de 4 pés, lá no alto, e as perninhas bem fininhas. E eu fiquei pensando, cara, por que Deus, este Deus desses crentes, uma cura de fato uma pessoa dessa? Mas não, as curas que esse Deus faz são essas curas aí. Agora eu pergunto pra vocês, tem verdade disso? Não tem, gente. Não tem, é uma opinião minha. Esse tipo de cura se encontra a rodo dentro de igreja. Esse tipo de cura eu já vi dentro de igreja. Agora eu também já vi pessoas que jogaram muletas pra lá, saíram da cadeira de roda, foi aquela coisa toda. Foi curado, gente glorificando. 3 dias depois, a pessoa já estava na cadeira de roda. Eu não aguentava ficar em casa, andando, achando que estava curada. Na minha região lá, teve isso e voltou para a cadeira de roda de novo. Quando acontece uma suposta cura de um cadeirante, eles só poderiam colocar um vídeo na internet dizendo que a pessoa recebeu a cura depois que fizessem vários vídeos daquela pessoa em casa, no dia a dia. Se de fato aquela pessoa não está dependendo mais daquela cadeira, se está fazendo o trabalho em casa, os seus afazeres, igualmente qualquer pessoa normal. Não. A cura só acontece naquele momento, segundo eles, depois aquela pessoa some. Não se sabe se a pessoa voltou para a cadeira de roda. E com certeza, na sua maioria, volta para a cadeira de roda. Deixa a cadeira de roda ali, aquele bafafá todo ali. E aquele gritaria, aquela grita, né? Aquela barulhada toda. E depois termina o culto, a família pega a cadeira de roda, coloca no carro e leva para casa. E a pessoa volta para a cadeira de roda, na sua maioria. Que eu não sei que é o caso desta moça. Teria que ter pelo menos 4, 5, 6 vídeos dela. Mas pelo que eu vi aí, ela não é uma pessoa deficiente. Ela estava usando cadeira de roda por sentir dores nas pernas. Dores. E será que depois ela não voltou a sentir as mesmas dores? Porque o que acontece é isso. Então esse tipo de cura aí é chamada de cura meia boca. É um Deus que cura pela metade. Ele não cura realmente aquela cura de você dizer realmente essa daí foi uma cura mesmo, um milagre. Que milagre é aquilo que não teria jamais uma explicação. Então eu não engulo esse tipo de coisa. Eu acho que essas pessoas precisavam colocar a mão na consciência, como diz o ditado, e entender que tudo isso é um faz de conta. Gente, muitas vezes o psicológico de um ser humano doente, ele causa um mal ainda maior do que quando a pessoa está ali em uma cadeira de roda. Muitas vezes a pessoa está ali e consegue até andar, se locomover, mas não acredita, porque o psicológico diz, não, você tem que ficar na cadeira de roda. Aí vai para uma igreja, se empolga e levanta.
da cadeira como se tivesse sido curada. Talvez seja o lado bom, uma mentira que até faça bem para uma pessoa que está mais com um problema psicológico do que com uma deficiência. Talvez seja o lado bom, até através de uma mentira de uma religião. De alguém ir para uma igreja, chegar lá e dizer que levantou e depois daquele dia acreditar na cura mesmo e não voltar mais para a cadeira e até se recuperar. Isso por conta do psicológico. Gente, eu estudo neurociência, cognitismo, neuropsicologia, neuropsiquiatria. Estou estudando já há muito tempo, pesquisando muito. Ainda não sou um especialista nisso, não tenho diploma, não posso exercer nenhum cargo por não ter ainda, mas eu estou bem adiante já. E todas essas coisas eu já tenho passado através das minhas pesquisas de supostas deficiências que é o psicológico da pessoa que faz a pessoa continuar ali acreditando que está com uma deficiência. Aí quando vai para uma cadeira de roda, aí o psicológico, a mente cria um efeito e faz a pessoa acreditar que a pessoa não vai andar mais. E tem muitas pessoas que se tornaram deficientes, não eram deficientes, foram para uma cadeira, não acreditaram que voltariam a andar. Muitas vezes até uma pessoa que depois que passa por uma situação dessa, pede uma aposentadoria do governo e consegue, através dos laudos, e aí não se importa mais. E aí o que acontece? O corpo da pessoa, ele trava, tá? Ele endurece ali. E a pessoa fica de fato deficiente. Porque aquilo ali, por não exercer, não fazer fisioterapia, acaba que atrofia. Acontece isso também. Agora, o psicológico é o mais importante, o equilíbrio psicológico. Então esse tipo de cura, mais que tem igreja, mas passou daí você não vê mais outro tipo de cura. Não. É cura de cadeirante na igreja, cadeirante que tem as pernas e ainda conseguem andar mesmo mancando. Esse tipo de cadeirante, Deus cura o tempo todo na igreja. Entre aspas, né? Para não dizer o contrário. Agora, deficiente de fato. De fato. Aqueles que têm as perninhas fininhas, atrofiadinhas assim, né? Crianças, adolescentes, jovens, idosos. Eu nunca vi uma cura dessa acontecer. Eu queria ver, cara, porque realmente era bom se isso fosse verdade. Pelo menos essas pessoas iam voltar a sonhar novamente. Porque essas pessoas vivem de superação. A gente tem que respeitar muito uma pessoa que não consegue andar, que está em uma cadeira de roda. Tem que respeitar muito, tem que cuidar muito. Não tem que usar nenhum tipo de preconceito e discriminação. Agora, a vontade realmente que existisse uma cura, mas não existe. Infelizmente, não existe cura nenhuma. Se não for pela medicina, pelo próprio psicológico, ou o organismo, ou o tempo de recuperação por alguma coisa que causou, passou daí. Milagre é uma farsa, é uma mentira. Fico por aqui, mas eu volto e volto amanhã com mais um vídeo tão legal quanto esse. Eu já falei, aqui não é para criticar a pessoa que levantou da cadeira, não. Para criticar a mentira que a religião faz na mente dessas pessoas. Isso pode até prejudicar mais essa moça, porque ela vai querer andar dentro de casa normal. Talvez sem ainda ter aquela condição de andar, sem passar por alguns tratamentos mais sérios. E isso pode até prejudicar mais ela, acreditando em cura, que de fato, na minha opinião, nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Isso é uma opinião minha. Eu vim de lá, de igreja, e vi tudo isso. E essa pessoa disse andar, né? E de muleta, jogou as muletas para lá, e essa pessoa realmente estaria curada naquele dia. Todo mundo acreditou na cura. Infelizmente voltou para as muletas e depois foi para uma cadeira de roda, depois que terminou o evento, terminou o culto. Mas ficou lá a especulação. Deus curou aquela mulher. Quem foi embora para outra cidade, que não conhece ela, vai ficar o tempo todo dando testemunho ou testemunho que viu uma pessoa com um problema sério de deficiência ser curada lá no evento da casa da minha mãe. Mas não foi curada coisa nenhuma. Nunca foi curada.
E é uma pessoa maravilhosa, gente. Uma pessoa maravilhosa que merecia realmente uma cura, mas não teve cura. Não tem cura, cara, não tem cura. É tudo uma farsa, é uma mentira. Infelizmente, é uma amarga verdade. Fico por aqui, mas eu volto logo amanhã no Pilastra da Verdade, logo cedo. Tudo de bom, um abraço e o Atualiza, que é o terceiro canal. Se inscreva lá, que eu vou estar colocando vídeos legais também lá, tá bom? Tchau, tchau.